No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição. Estamos começando um novo trimestre, uma nova lição, e nesse próximo trimestre que estamos começando, nós vamos estudar o tema de Gênesis. Gênesis, o livro das origens, o livro da criação. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, foi escrito pelo profeta Moisés. Embora Moisés tenha vivido muitos anos depois da criação, depois do livro que começa a parte da criação de Gênesis, mas Deus deu para Moisés uma visão do que aconteceu no passado. Então, um profeta de Deus, ele não tem apenas uma visão do que acontece no presente e no futuro. Então, quando há uma necessidade, Deus também usa um profeta para que ele possa ter visão do passado. E Moisés teve a visão do que aconteceu no passado e relatou, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e por isso que nós temos hoje todo o relato da criação por meio da escrita do profeta Moisés, o autor do livro de Gênesis. A lição de número 1 nos fala sobre a criação. E o verso para memorizar é Gênesis capítulo 1 e o verso 1 é um verso muito conhecido. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso começa com uma locução adverbial de tempo, no princípio. Logo em seguida nós temos um verbo, o verbo criar do hebraico é o verbo bara, que significa criar algo a partir do nada. E depois nós temos o sujeito do verbo Deus. No princípio criou Deus, e em seguida nós temos o restante da frase, os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só Deus tem a prerrogativa de criar algo a partir do nada. Se nós formos ler o restante do verso mais embaixo, nós vamos perceber que aparece um outro verbo, que é o verbo fazer. Fez Deus os luzeiros, fez Deus os vegetais, fez Deus separação entre água e terra, façamos o homem à nossa imagem. Deus, ele primeiro cria a matéria e depois ele faz. Nós, seres humanos, não temos como criar. Nós fazemos muita coisa aqui na Terra, mas só Deus tem a prerrogativa de criar, porque Deus é o Criador, Deus é o originador de tudo. Eu estou aqui com um papel, com uma lição na mão feita de papel, um livro, e a matéria-prima do papel é a madeira. Essa madeira, ela veio de uma árvore. Logo, essa lição, ela foi feita, ela não foi criada, porque já existia uma matéria pré-existente. Essa árvore que foi feita essa lição, teve uma outra árvore que deu origem a ela, que teve uma outra árvore, que teve uma semente, que teve uma outra semente, e afinal de contas, quando tudo começou? Um dia essa árvore teve uma origem, e essa origem foi Deus quem criou. Portanto, só Deus tem a prerrogativa de criar. O homem, ele faz muita coisa. O homem, ele não tem capacidade de criar vida. Só Deus é o dono da vida.
O homem ele pode até clonar uma célula, multiplicar uma célula, ele pode até clonar um ser humano, um animal, mas para isso ele tem que ter uma matéria pré-existente chamada de célula. Ele não pode criar uma célula do nada. Só Deus cria algo a partir do nada. Portanto, o verbo criar, o verbo bara, ele aparece em outros contextos na Bíblia, dando a prerrogativa que só Deus pode criar. Por exemplo, lá no Salmo 51, o salmista Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Lá o salmista quer dizer que só Deus pode transformar um coração manchado pelo pecado. É só Deus que pode dar um coração novo que foi manchado pelo pecado. Porque é só Deus que pode perdoar pecado. Deus pode dar um coração novo. O ser humano não pode perdoar pecado. Portanto, o verbo criar, o verbo bara, lá do Salmo 51, é o mesmo verbo bara lá da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A semana da criação foi algo espetacular, feito por Deus. Tudo estava preparado, tudo estava pronto para que a semana da criação começasse. A semana da criação, ela aconteceu em 7 dias literais de 24 horas. Portanto, no primeiro dia da criação, Deus ele separa a luz da escuridão. Imagine um mundo tudo claro sem ter a parte escura, ou tudo escuro sem ter a parte clara, né? Deus ele foi muito sábio em criar, né, a separação entre a escuridão e a claridade. E isso foi feito no primeiro dia da criação. No segundo dia da criação, Deus ele separa as águas do céu. Na sabedoria de Deus, tudo que Deus falava e ia acontecendo. Por quê? Porque Deus ele tem poder para isso, né? Deus falou e tudo aconteceu. Portanto, no segundo dia, Deus separa as águas do céu. E no terceiro dia, Deus separa a terra do mar e cria também a vegetação. Isso foi feito no terceiro dia. E no quarto dia, Deus ele cria o sol, a lua e as estrelas. E a Bíblia fala que o sol é maior do que a lua, né? O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então Deus ia falando e tudo ia acontecendo, porque Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para criar algo a partir do nada. Deus falava e as coisas iam acontecendo. No quinto dia, Deus ele cria os animais do mar e os pássaros também. Então isso foi feito no quinto dia da criação. Tudo que Deus falava iria acontecendo. Deus é bondoso, Deus é o dono de tudo, Deus é o Criador. Portanto, meus amados, Deus ele falava e as coisas iam acontecendo. No sexto dia, Deus cria os animais da terra. No quinto dia, ele cria os animais do mar. E no sexto dia, ele cria os animais da terra. E também ele cria o homem, ele cria as árvores frutíferas. Logo, Adão e Eva, criado no sexto dia da criação. E no sétimo dia, Deus ele descansa de toda a sua obra que tinha criado. Deus descansa de tudo aquilo que ele tinha feito. Deus estava cansado? Certamente que não, né, meus amados? Por que então que Deus descansou no sétimo dia? Não que Deus tivesse cansado. Deus não precisava descansar no sétimo dia. Deus não estava exausto, porque Deus ele é tudo. Mas então por que Deus descansou no sétimo dia? Deus descansou no sétimo dia para nos dar o exemplo, para nos mostrar hoje que nós precisamos também de um dia para descansar. E esse descanso
não é apenas um descanso do corpo físico, do cansaço físico do trabalho, porque a gente tem cansaço sim da nossa fadiga, mas também para termos um descanso espiritual, um descanso mental, para nos aproximar de Deus como nosso Criador, para que a gente possa reconhecer que Deus é o nosso Criador, porque a cada ciclo de 7 dias eu tenho que dar uma pausa, eu tenho que reconhecer que Deus Ele é o dono de tudo e nós somos apenas o seu mordomo. Portanto, meus amados, essa foi a nossa lição, o relato da criação. E na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre a queda, o pecado de Adão e Eva e como tudo isso aconteceu. Portanto, meus amados, ficamos por aqui e eu aguardo você até semana que vem. Um grande abraço. Tchau.